Olá, caro amigo, cara amiga, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do YouTube da Pneumoteca. Na verdade, esse é o segundo vídeo que estamos lançando, sempre discutindo artigos científicos publicados nas revistas indexadas sobre pneumologia, tanto pneumologia pediátrica como pneumologia de adultos. Convido a você a assinar o nosso canal, se você gostar do nosso vídeo, dê um like, nos siga no Instagram e venha conhecer o nosso site, que será lançado em outubro de 2024. Nosso vídeo hoje, o tema será a associação entre asma e adenotonsilectomia, duas situações muito frequentes no nosso dia a dia. Vamos iniciar então. Bom, pessoal, esse é o nosso artigo, que é o efeito da adenotonsilectomia em sintomas de asma nos pacientes que faziam parte desse ensaio aqui, realizado nos Estados Unidos. Esses são os autores, né, a quem nós agradecemos a publicação do artigo e a oferta de conhecimento aqui, bem útil para o nosso dia a dia, que é um estudo multicêntrico, né? Como você pode ver, foram 7 centros que foram selecionados para participar desse estudo, e esse artigo foi publicado no Pediatric Pulmonology agora em 2024. Então, na introdução do artigo, os autores relatam que existe uma relação bidirecional entre a asma e os distúrbios obstrutivos de vias aéreas superiores. É sempre importante a gente lembrar o conceito de via aérea única. É muito difícil separar o que ocorre no pulmão, não atingir o que ocorre nas vias aéreas superiores e vice-versa também. Então, esse conceito de via aérea única é importante para que a gente possa entender melhor as doenças respiratórias. Quando existe um processo de inflamação de vias aéreas, a gente sabe que a asma é uma doença inflamatória. O pulmão do asmático é um pulmão inflamado. E essa inflamação ela pode atingir também as vias aéreas superiores. Então, a inflamação das vias aéreas ela pode ser um estímulo para uma hipertrofia tonsilar. O paciente que tem asma pode ter uma tendência maior a ter uma hipertrofia tonsilar. E a hipertrofia tonsilar, por sua vez, promove uma expiração de um ar não aquecido. A hipertrofia tonsilar promove uma obstrução da via aérea superior, da via aérea nasal. Então, o paciente não vai respirar pelo nariz, ele passa a respirar pela boca. Consequentemente, ele passa a inspirar um ar não aquecido. O ar pela boca, ele vai mais frio para o pulmão. Ele passa a inspirar também o ar não umidificado. Quando ele passa pela região nasal, ele vai ser umidificado e isso promove mais conforto para o paciente. Então, o ar ele vai menos umidificado, vai mais seco para o pulmão. E, consequentemente, vai mais sujo, ele não vai passar pelos processos de defesa da via aérea superior, da via nasal, né, que vai limpar, fazer uma limpeza do ar que o paciente vai expirar. Então, o que é que vai acontecer? Ele respirando pela boca passa a inspirar um ar frio, um ar seco e um ar mais sujo. Já sabes que existe uma maior associação com a dificuldade do controle da asma em pacientes que têm obstrução de vias aéreas superiores. O efeito da adenotonsilectomia na asma é incerto, apesar de ele mesmo falar um pouco mais à frente que estudos mostram que a adenotonsilectomia naquela obstrução de via aérea superior mais intensa realmente reduz os sintomas de asma. Então, em termos de objetivo, ele levanta a hipótese que haveria uma melhora dos sintomas de asma em pacientes submetidos à adenotonsilectomia. Então, ele queria avaliar o efeito da adenotonsilectomia comparado com a conduta expectante, que seria não fazer a cirurgia, em crianças com disfunção respiratória do sono moderada. Já se sabe que a adenotonsilectomia em distúrbios graves, a melhora da asma é significante, mas em distúrbios moderados ainda não tem essa relação definida. Então, é isso que ele quer saber. Vamos ver o resultado que ele encontrou aí. Então, em termos de metodologia, né, foram recrutados 459 crianças entre 3 e 12 anos e 9 meses. Né, esse estudo durou entre 2016 e 2021. Como eu disse no início, foram 7 cidades aqui dos Estados Unidos,
classificou-se como distúrbio respiratório do sono médio, roncado ao dormir mais de 3 noites por semana, uma hipertrofia de adenoide acima de 2 da escala de Brodsky, né? Essa é uma escala que mede o grau de obstrução das vias aéreas superiores pela hipertrofia de adenoide, e a polissonografia deveria ter uma apneia obstrutiva com índice acima de 1 por hora, uma apneia hipopneia obstrutiva menor do que 3 por hora e sem queda de saturação abaixo de 90%. A definição de asma se deu com score de 5 pontos de 8 aplicados pelos estudos ISAC, que é um estudo internacional sobre asma e alergia, que ele faz principalmente estudos de prevalência no mundo todo. No próximo slide vou mostrar aqui o questionário do ISAC para se ver. Aqui só mostrando o questionário ISAC para diagnóstico de asma, ele pergunta sempre sobre sintomas relativos à asma, sibilância, nos últimos 12 meses, se teve algum episódio de sibilância, sintomas noturnos e assim por diante. Então era aplicado esse questionário do ISAC. Ainda em metodologia, foi afastados os pacientes com adenotonsilectomia prévia e obesidade severa, porque pacientes obesos severos podem ter distúrbio do sono pela obesidade, e pacientes com doença crônica já grave associada. O estudo foi aceito pelo Comitê de Ética do Children's Hospital da Filadélfia e foi aplicado a todos os pacientes um termo livre de consentimento livre e esclarecido. Então, foi feito segmento dos pacientes com 6 a 12 meses, depois das duas condutas, né, ou fazer ou não fazer adenotonsilectomia, e nesses pacientes, depois desses 2 períodos, foi aplicado o índice de severidade da asma, chamado CASI, que foi após a intervenção de fazer ou não a cirurgia. Esse CASI foi dicotomizado em menor do que 4, considerado asma leve, e maior ou igual a 4, considerado com asma moderada ou grave. Então, considerado asma grave, o ISAC acima, maior ou igual a 5, fazendo diagnóstico, e o CASI maior ou igual a 4. Muito bem, a análise estatística foram randomizados em 2 grupos, né? Pacientes que fizeram adenotonsilectomia e pacientes com conduta expectante. E a análise estatística foi feita pelo programa R na versão 4.2.1. Em termos de resultados, foram 459 crianças, 231 no grupo adenotonsilectomia e 228 no grupo da conduta expectante. A idade média foi de 6,6 anos, 50% das crianças era sexo feminino, 50% masculino, né? E não houve diferenças quanto à raça, educação materna, exposição ao tabaco, história de sibilância, medicação para asma ou rinite alérgica. 16% dos pacientes tinham asma, que deu 75 pacientes no total, com ISAC acima de 5, como foi o critério utilizado. 7% tinham asma grave, com CASI maior ou igual a 4, e a média foi, o grupo com adenotonsilectomia deu 3,6, a média do CASI, e o grupo do conduto expectante deu 4. Então foi mais ou menos ali semelhante. E asma grave, nós tivemos 7% no grupo da adenotonsilectomia, que foram 15 pacientes, e no grupo da conduta expectante, 8% foram 19 pacientes. Acabou daqueles 400, né, o estudo acabou sendo através desses aqui, para ver os resultados. Então, lembrando aqui que o grupo da asma grave, a adenotonsilectomia, foram 15 pacientes com 7% e da conduta expectante 8, 19 pacientes. Depois de 6 meses, essa asma grave baixou aqui um pouco no grupo da adenotonsilectomia para 10, 6%, se manteve no percentual, mas baixou um pouquinho no grupo da conduta expectante. Mas após 12 meses, tivemos uma queda acentuada no grupo da adenotonsilectomia. Veja que só 4 pacientes com 2%, e o grupo da conduta expectante foi 8%. Apesar dessa queda, quando se fez a análise estatística, mostrou-se que não houve uma associação estatisticamente significativa entre um grupo e outro.
Esse gráfico mostra aqui como se comportou os dois grupos. O grupo da conduta expectante houve uma queda discreta, também uma queda discreta aqui com 6 e com 12 meses. E no grupo da adenotonsilectomia houve uma queda maior. Porém, como foi falado no slide anterior, essa associação não foi significativa. Olha, o P deu acima de 0,05 e nessa segunda avaliação com 12 meses, o P também se mostrou acima de 0,05, então sem associação estatisticamente significativa. Bom, algumas conclusões e a discussão do artigo pelos autores, eles relatam que os estudos anteriores mostraram benefícios da adenotonsilectomia em pacientes com doença respiratória do sono, em asma grave, mas não em pacientes com a doença respiratória do sono moderada, que foi o material de estudo desse artigo. Os estudos, contudo, mostravam uma amostra pequena, um follow-up curto e a ausência de grupos controles. Essa é uma crítica que ele fazia aos outros estudos que foram mais ou menos semelhantes a esse daí. E o atual estudo mostrou uma relativa redução dos sintomas de asma na adenotonsilectomia em pacientes com doença respiratória do sono moderada, apesar de não haver uma significância estatística aí do ponto de vista estatístico, né? Então, ele relata que uma das limitações maiores foi a amostra pequena de pacientes para esse estudo e que, mesmo assim, com essa amostra e com a não significância, as informações que esse estudo promoveu foram importantes para a realização de estudos futuros também. Então, o que é que podemos aplicar na prática do dia a dia para o nosso paciente, quando nós estivermos atendendo lá no nosso consultório, no nosso ambulatório? O que podemos aplicar para o dia a dia? Então, veja só. Ao avaliar pacientes asmáticos, devemos sempre investigar o aumento do volume adenoidiano ou se ele tem obstrução de vias aéreas superiores. Será que a realização de cirurgia nesses pacientes ele poderia promover um melhor controle dos pacientes com asma? Então, vale a pena fazer sempre essa avaliação com o otorrinolaringologista para se ter o melhor controle da asma desse paciente. Então, às vezes, nós temos um paciente asmático que estamos usando toda a medicação correta e ele não está respondendo exatamente do jeito que a gente queria. Talvez a obstrução de vias aéreas superiores esteja corroborando com essa não controle da asma. E, por outro lado, ao avaliar pacientes com hipertrofia de adenoides ou obstrução de vias aéreas superiores, investigar se o mesmo tem asma e investigar a intensidade dos sintomas. Talvez a asma também esteja fazendo aquilo que a gente falou lá naquele slide no início, esteja fazendo com que essa hipertrofia ela se perpetue. Né? Então, a asma talvez nesses pacientes com hipertrofia seja mais um critério para a indicação da adenotonsilectomia. Então, nós temos que sempre pensar aquele conceito de via aérea única, né? Uma coisa que está interferindo na via aérea superior pode interferir na inferior e na inferior, vice-versa, pode interferir na superior. Então, asma grave e moderada pode ser mais um critério de indicação de tonsilectomia. Veja que nós temos um paciente com asma, um paciente que está na dúvida se vai fazer ou não a cirurgia, mas se ele tem uma asma que não está controlada, uma asma grave moderada, pode ser mais um fator para que se indique a realização dessa cirurgia. Chegamos ao final de mais um vídeo do canal do YouTube da Pneumoteca. Espero que você tenha gostado e que você possa levar essas informações para o seu dia a dia, o seu trabalho profissional. Se você gostou, que dê um like no nosso canal, que assine também o nosso canal, que indique a seus amigos e nos siga também no Instagram. Em outubro estaremos lançando o site ou a plataforma da Pneumoteca. Nos vemos na próxima semana.